E aí pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do projeto de extensão Cerveja Consciência da Universidade Federal de Alfenas, no qual vou falar hoje sobre o programa 5S e seu uso, sua aplicação para a implantação das boas práticas de fabricação em microcervejaria. Para aqueles que já viram os vídeos anteriores sobre o registro de cervejarias, deve ter notado que as boas práticas de fabricação elas são obrigatórias a sua implementação nas microcervejarias, nas indústrias de alimentos em geral. Eu vou mostrar com esses vídeos de hoje que o programa 5S, embora não seja obrigatório, ele é uma ferramenta, uma base muito útil para a implantação das boas práticas de fabricação. Meu nome é Gustavo Silveira, trabalho como técnico de laboratório e também como responsável técnico em microcervejaria. Vamos lá? Então tem nesse primeiro slide um exemplo de uma indústria bem organizada. A gente observa todos os funcionários uniformizados, todo mundo no seu posto de trabalho, e a impressão que se passa é de um ambiente limpo, organizado, seguro, onde cada um sabe o que deve ser feito. Nesse outro slide eu tenho um exemplo de uma desorganização que é muito comum em microcervejarias, infelizmente. A gente nota materiais, o mesmo material, por exemplo, barris em vários locais, material sem utilização em cantos, escada, haste, caixa d'água, coisas que não tem equipamento obsoleto, coisas que estão por ali ocupando espaço sem muita utilidade. Fiz uma pequena edição para mostrar mais coisas que a gente observa. Por exemplo, equipamentos obsoletos, que nem deveriam estar na área de produção. Às vezes a gente observa isso também quando a gente faz alguma visita a cervejarias. Coisas espalhadas, ferramenta que tem por todos os lados. Isso daí é um risco muito grande numa área fabril, pode contaminar o seu produto, introduzir uma contaminação cruzada, danificar o equipamento, levar um acidente. Produto acabado, junto de garrafas vazias, por exemplo, ou seja, falta de local para armazenar. Cilindros de CO2 ou de nitrogênio encostados, às vezes vazios ou às vezes sem uma fixação, podendo gerar uma queda e aumentando o risco de acidente. Coisas absolutamente sem sentido, que às vezes estão presentes ali, que não eram para estar, representado aqui por essa bicicleta. E sempre tem aquela pessoa que está ali perdida, sem saber muito bem o que está fazendo ali, às vezes como um curioso, um visitante, que vai ali para saber como é que está sendo o processo. Então esses são alguns exemplos que acontecem, infelizmente, com uma certa frequência, em uma microcervejaria que às vezes não conseguiu ainda implantar as boas práticas de fabricação. E por que isso acontece? Acontece por causa do seguinte: às vezes a gente passa da produção de cerveja de panela para a produção de cerveja em escala industrial, tem essa expansão. Mas a gente continua com a mentalidade de panela, ou seja, a gente ainda não pensa como uma indústria. E como as coisas estão dando certo, ou seja, a pessoa continua fazendo uma boa cerveja agora numa escala maior, a pessoa pensa, o importante é que eu estou fazendo uma boa cerveja. Mas fazer cerveja, ter uma cervejaria não é só fazer cerveja. A gente tem que administrar essa cervejaria para que ela garanta a qualidade desde o começo do processo até entregar um bom produto para o seu consumidor, de forma contínua, garantindo então a qualidade desse produto que é entregue. Então, primeiro motivo de acontecer essa desorganização, essa dificuldade de implantação das boas práticas de fabricação: continuar com a mentalidade de panela, sendo que você já tem uma indústria. Outra coisa é resistência à mudança. Eu sempre fiz assim, minha cerveja sempre deu certo assim, para que eu vou mudar? Então isso é um empecilho muito grande para a implantação das boas práticas de fabricação. Outra coisa é o descaso. É aquela história, isso não é problema meu. Às vezes a pessoa, por exemplo, um dos nossos funcionários, vamos dar exemplo, o mestre cervejeiro, ele sabe até resolver um problema de outro setor, mas não fala nada por causa disso. Isso não é problema meu. Então isso é um problema grave, que no final das contas todo mundo acaba naufragando com isso.
Outra coisa é comodismo, né? Daí um problema meio que grave, um problema grave, que às vezes a gente acostuma com isso daí. Ah, tá dando certo assim, sempre fez assim, então vamos continuar desse jeito. Isso daí não pode, a gente tem que eliminar essas coisas. Outra coisa, improviso, ainda mais aqui nessa cultura nossa, em que o que é improvisado torna-se permanente, ainda mais quando está dando certo. Essa cultura de improviso, às vezes ela resolve um problema específico ali na hora, mas no longo prazo ele gera muitos gargalos que atrapalham a nossa produção. Então a gente tem que acabar com essa mentalidade de improvisação, certo? E por fim, a campeã de todas as desculpas é falta de tempo. Ah, tem muita coisa para fazer, eu não tenho tempo para continuar a fazer essa organização, implantar todos aqueles POPs, fazer tudo isso que é demandado. Mas isso não é desculpa, porque eu vou mostrar com o programa 5S, a gente fazendo uma boa, seguindo os princípios desse programa 5S, a gente vai ver que a gente elimina muitos pontos que causam essa falta de tempo para a gente, né? Que consome um tempo enorme da gente em organização, em procurando as coisas, em limpando sujeira desnecessária, né? Ou seja, se a gente fizer uma administração melhor do nosso dia a dia, a gente vai conseguir produzir mais de forma mais tranquila. Isso vai ser então mostrado agora através desse programa que eu vou apresentar para vocês. E a gente tem então essa escolha: ou a gente continua com esses maus hábitos que eu mostrei para vocês, ou então a gente escolhe outro caminho, porque esse programa ele depende muito da atitude da pessoa, né? Então a gente pode ou continuar nisso daí, ou ter essa mentalidade de que para verdadeira mudança acontecer, vai depender da nossa atitude. E essa atitude que eu proponho aqui no caso são aquelas descritas no programa 5S, que tem esse nome por causa das iniciais de 5 palavras japonesas que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, o que é o programa 5S? É uma ferramenta de gestão da qualidade e de produtividade. Ela surgiu no Japão pós-guerra, né? A gente tinha o país arrasado pela guerra e o pessoal de lá notou: ó, a gente precisa reconstruir isso daqui e ninguém vai fazer pela gente. E como é que a gente vai fazer então essa reconstrução? Então, surgiu, se não me engano, em 1950, esse programa que ele é baseado em 5 princípios muito simples, com vistas, né, a promover organização e disciplina na empresa, mas pode ser utilizado na sua casa, no seu trabalho, no seu armário, em qualquer lugar da sua vida, certo? E com base na consciência e na responsabilidade de todos, né, e de cada um, certo? É uma responsabilidade geral e cada um assume a sua responsabilidade. Ele praticamente não tem custos, ele é uma iniciativa da própria pessoa, né? O custo que você vai ter vai ser de capacitação e de atualização das pessoas e de divulgação do conceito. Mas, em tese, o custo é muito baixo. Quais são os benefícios do programa 5S? Primeiro deles, melhoria das relações humanas. A gente vai adotar então esses princípios. E o que ele vai fazer? Ele vai eliminar muitas dúvidas que surgem no dia a dia num trabalho. A gente vai ver, por exemplo, quem vai fazer tal coisa, vai estar definido. Quem vai limpar isso, está definido. Que jeito que a gente vai organizar tais procedimentos, vai estar tudo definido. Isso gera uma grande segurança para as pessoas que trabalham e, por consequência, melhora as relações humanas. A gente sabe, como a gente assumiu a nossa responsabilidade, todo mundo já está muito bem definido o que vai ser feito. E com isso, a melhoria das relações humanas é meio que espontânea, a gente observa isso. Com isso, a gente tem um verdadeiro desenvolvimento de trabalho em equipe, porque a gente cria uma forma de que todos participem, né? E com isso possa, por exemplo, sugerir melhorias, né? A gente vai, com o 5S, a gente vai definir, a gente vai olhar o processo como um todo, né? E dentro desse processo,
a gente vai ver a ação de cada pessoa ali no trabalho, de forma a que a pessoa possa entregar o que for o melhor do seu trabalho naquele ali, né? E isso é uma forma, né, então, de desenvolver um trabalho em equipe real, porque cada um vai poder contribuir para a melhoria, né, do seu trabalho. Com isso, melhora o ambiente de trabalho, todo mundo trabalha mais tranquilo, de forma mais segura, mais consciente, a consequência é melhoria nesse ambiente de trabalho, e isso faz com que a gente entregue mais qualidade em produtos e serviços. É por uma consequência de melhoria do sistema de gestão ali dentro. Com isso, eu tenho prevenção de acidentes, elimina-se o desperdício, porque a gente vai trabalhar unicamente com aquilo que é necessário para o nosso trabalho. Tem redução de custos, por consequência da eliminação do desperdício, né? A gente melhora o processo, a gente evita retrabalho e ele incentiva muito a criatividade, porque ele parte do princípio que é de colocar na cabeça dos nossos colaboradores, nossos funcionários, nossos chefes, essa ideia: como eu posso fazer melhor? Como eu posso entregar um melhor resultado? Que jeito que eu posso fazer isso, determinada tarefa, né? De forma a melhorar o que eu estou entregando. Então, é um programa muito interessante, que já trabalhei com ele em cervejaria, trabalho com ele aqui no laboratório, que eu trabalho na Universidade Federal de Alfenas. O que eu observo todos esses benefícios e um ganho, uma satisfação muito maior com o trabalho, aqui no caso, né, que estou diretamente ligado a ele, mais tranquilidade, mais segurança por parte daquelas pessoas que estão num ambiente que pensa de acordo com o programa 5S. Interessante que aqui eu conheci um aluno de graduação que morou no Japão. Ele é brasileiro, mas morou no Japão. E eu perguntei para ele se lá eles falam muito do programa 5S. Aí ele falou: eles não falam programa 5S, mas quando eu li o material que eu tinha emprestado para ele, né, sobre o programa 5S, todo mundo pensa assim. E a gente tem as notícias que a gente tem do Japão são essas, né? Um país muito ordeiro, muito organizado, muito disciplinado, porque todo mundo lá pensa dessa forma, seguindo os princípios que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, quais são esses 5 sensos, né? Esses cinco princípios do programa 5S. O primeiro deles, Seiri, que é o senso de utilização. Nesse slide aqui, para cada senso tem uma frasezinha que é o lema desse senso. O Seiri, o senso de utilização, o lema é: separar o útil e o inútil, eliminando tudo que for desnecessário. Olha só, primeira coisa, detalhe, isso daqui não é um curso de 5S, é só um vídeo falando da sua utilidade numa microcervejaria. Então, eu vou falar agora alguns conceitos e algumas dicas, né? Mas a gente tem na internet vários cursos sobre 5S que podem ser muito úteis para vocês também, para todos aqueles que se interessarem pelo programa. Mas, de forma geral, o que eu vou mostrar para vocês aqui já dá para ter uma ideia do que é o programa 5S. Então, vamos lá. Primeiro S, Seiri, né? Separar o útil e o inútil, eliminando tudo que for desnecessário. Então, a gente começaria o nosso programa. A gente tem uma etapa prévia de preparação da equipe e tal, que eu vou falar para vocês numa das referências, vou mostrar o procedimento de como implantar o 5S, vou indicar uma referência na realidade, como isso é feito, mas em geral é feito dessa forma. O primeiro S é assim: a gente separa o útil e o inútil, eliminando tudo que for desnecessário. Então a gente vai chegar no nosso local de trabalho, a gente tem que ter um conhecimento do processo como um todo e ver o que eu realmente preciso para executar determinada tarefa lá do meu trabalho. Um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: a gente pode começar esse separar o útil do inútil olhando para o nosso armário aqui do lado, nosso armário de onde a gente guarda nossas coisas pessoais ali do nosso trabalho. Quando a gente faz essa primeira limpeza, a gente vai ver uma quantidade enorme de coisas que a gente acumulou ali sem necessidade, ou que tinha necessidade lá atrás e agora não tem mais. Então a gente vai eliminar tudo que é desnecessário e vai fazer o quê? Ou a gente pode jogar fora, tem coisa que realmente vai ter que ser jogada fora,
Ou então a gente vai disponibilizar para outro setor, que às vezes para a gente não é útil, mas para outro setor pode ser útil, né? Então esse fato de disponibilizar coisas que para a gente não é útil, mas pode ser para outro setor, isso já melhora a produtividade, de certa forma já melhora. Às vezes a gente vai evitar uma compra desnecessária. Está parado aqui, eu posso disponibilizar para outra pessoa. Então a gente tem que ter um critério para essa separação, para a gente não jogar coisas que podem ser úteis, né, fora. Então, aí depois a gente fez essa primeira triagem. Daquilo que é útil, a gente vai agrupar da seguinte forma. O que for uso frequente, diário, eu vou deixar num local mais próximo do meu local de trabalho, e aquilo que for menos frequente eu deixo num local mais afastado, né? É questão prática. O que eu uso mais frequentemente eu deixo ali na primeira gaveta. Uma coisa que eu não uso tanto eu posso deixar guardado, né? Mas ainda tem utilidade, eu deixo guardado em outro local de menor acesso, por exemplo, né? Então quando a gente faz isso, a gente já está evitando desperdícios, né? Evitando compras desnecessárias, a gente elimina um monte de material desnecessário, a gente libera espaço. Isso já muda, de certa forma, a percepção que a gente tem do nosso ambiente de trabalho e facilita o nosso trabalho ali por consequência, né? Isso também, então, no caso, evita acidente, porque naquele exemplo que eu dei daquela indústria mal organizada, a chance de acidente ali é muito grande, o risco de acidente é muito grande, porque tem tanto de coisa inútil ali que no dia a dia ali a gente pode esbarrar, se ferir, derrubar, e isso daí é um problema. Então o SERI ele já cria uma mentalidade completamente diferente dentro da nossa indústria. O segundo S é o SEITON, senso de organização. E o lema é: um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Isso aqui é muito interessante porque ele dá uma tranquilidade, ele confere uma tranquilidade tão grande para as pessoas que estão trabalhando na indústria, seja no laboratório, seja na sua casa. Por quê? Porque você não vai ficar perdendo tempo em localizar uma coisa, né? Isso é uma coisa que você precisa. Às vezes você está ali precisando de uma coisa, aí você vai procurar e você não acha nunca. Isso daí você estressa, você fica nervoso, você fica bravo, né? Isso daí é um problema terrível de produtividade. E como é que a gente implementa o SEITON? A gente vai criar padrões de identificação. Ou a gente pode criar um código de cores, a gente pode utilizar o sistema de etiquetas em cada gaveta, de cada armário e aí por diante. Uma forma que é fácil de implementar é a gente trabalhar com o sistema de numeração. A gente vai numerar, por exemplo, num laboratório, a gente numera todas as gavetas e identifica o que tem em cada uma das gavetas. Depois a gente faz uma lista por ordem alfabética do que está disponível em cada gaveta e a respectiva numeração, né? Então, essa é uma forma de implementação do SEITON. Numa indústria, a gente pode setorizar a indústria. A gente pode, por exemplo, a gente teria o setor A, o setor B, o setor C, e a gente poderia, de uma forma, por exemplo, criar numerações específicas. Por exemplo, setor A, tem lá dentro, numerado, os setores, né? 1, 2, 3, 4, 5. E é o que vai ter em cada uma dessas áreas dentro de cada setor, né? E ele dá um pouquinho de trabalho no início, porque a gente vai ter que, primeiro, do que é tudo que foi útil, a gente vai ter que definir um local para essas coisas, né? E depois a gente vai fazer uma lista com tudo que eu tenho disponível dentro da minha indústria, tá? Depois que isso está feito, pessoal, é uma liberdade muito maior para você poder trabalhar, por causa daqueles fatores que eu falei. Você sabe onde vai estar cada coisa e tudo que você tem disponível para trabalhar. Então, o lema é esse: um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. A gente vai definir, então, os setores, uma forma é essa, né, ou etiquetas, ou código de cores, e depois definir marcações. Estou até lembrando disso agora. Quando a gente define marcações, por exemplo, desenhar o trajeto, o caminho ali no piso, o local que vai ficar uma máquina, um equipamento, a gente delimita aquilo ali ele meio que elimina dúvidas desnecessárias onde deveria estar cada uma das coisas. Por isso,
esse segundo S, o Seiton, ele é tão importante para o nosso programa. O terceiro é o Seiso, senso de limpeza. E o lema é: mais importante do que limpar é aprender a não sujar. É claro que durante o nosso processo produtivo vai sujar as coisas, não tem jeito, né? Mas a gente tem que sempre pensar, aí vem a mentalidade dos 5S, a gente tem que sempre pensar em formas de evitar que essa sujeira se propague. Por exemplo, ali num laboratório, na pia de um laboratório, né, onde a gente lava a mão, lava a vidraria, sempre respinga, né? E o que a gente vai fazer assim? Tá certo, a gente vai ter uma pessoa, a gente vai ter que limpar aquilo ali depois, né, o laboratório. Mas se eu deixar um local estratégico, um rodo e um pano para a pessoa secar aquilo que respingou, a gente evita de sujar todo o laboratório e não só aquela parte perto da pia. Mesma coisa numa cervejaria. A gente, por exemplo, durante a pesagem do malte, a gente pode usar um recipiente de uma boca um pouco mais larga para a gente poder colocar o malte ali dentro e evitar de espalhar malte por toda a área ali da balança. Isso parece uma medida simples, né? E é de fato uma medida simples, mas ela evita que a gente espalhe malte, por exemplo, por toda a área ali da balança, né? E com isso a gente já ganha tempo, só mudando, implementando, colocando um recipiente um pouco maior. Ou então, nas áreas de passagem de uma área suja para uma área limpa, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um tapete, né, para a pessoa poder limpar o seu pé para entrar. Ou então, até melhor, a gente vai colocar um dispositivo lava-botas, né, e um pano para a pessoa secar o pé e assim não levar sujeira ali para a área limpa, né? Então a gente tem que pensar nessas formas de aprender a não sujar, tá bom? E o senso de limpeza também, ele tem um negócio interessante, que é o seguinte: no final do meu expediente, eu vou fazer uma vistoria de toda a área que eu trabalhei, certo? Cada um vai fazer na sua área. E eu vou colocar tudo em ordem. A gente já tentou deixar tudo em ordem ao longo do dia, mas no final do dia, a gente vai garantir que tudo esteja em ordem, de forma a garantir um ambiente limpo para a próxima pessoa que for trabalhar. Ou então, para amanhã, eu chegar e já está tudo limpo. Inclusive, é uma exigência das boas práticas de fabricação, a gente definir os horários de lavagem, né, das áreas que foram manipulados alimentos. Então, a gente vai fazer essa limpeza, deixando tudo em ordem. E, além disso, a gente vai ter que ter muita atenção nessa última limpeza do dia. Que além de a gente fazer uma limpeza, a gente vai fazer uma inspeção. A gente faz uma inspeção de todas as áreas, né? Observando a limpeza, observando o funcionamento dos equipamentos, observando se está tudo dentro dos conformes. E essa inspeção atua também como uma forma de prevenção, que de certa forma está relacionada ao POP de calibração de equipamentos, né? Calibração de equipamentos, né? De manutenção preventiva de equipamentos. Não, então ele também tem essa relação com a manutenção preventiva de equipamentos. O quarto S é o Seiketsu, é o senso de saúde e padronização. E o lema é: hábitos saudáveis e procedimentos que garantam a segurança, a ordem e a limpeza. Primeira coisa, a gente tem que ter em mente que a gente tem que estar bem, garantir, cuidar da nossa saúde, com bom senso, claro, né? Para a gente estar bem e poder entregar um bom trabalho. Então a gente vai, por exemplo, ter hábitos saudáveis, trabalhar com um uniforme limpo, organizado, a gente ter pausas durante o trabalho, a fim de evitar lesões por esforço repetitivo, a gente não sobrecarregar as nossas capacidades, por exemplo, evitando de carregar peso desnecessário, fazer movimento brusco, trabalhar em situações de muita pressão, porque tudo isso vai afetando a nossa saúde. Se a gente não estiver bem com a nossa saúde, a gente não vai conseguir entregar um bom trabalho no nosso serviço. Então, a gente tem que ter essa preocupação com a nossa saúde, a gente cuidar da nossa saúde para estar bem e assim entregar um bom resultado.
E nesse S ele também ele se preocupa com a questão da padronização dos procedimentos de segurança, ordem e limpeza, de fim a garantir que que o programa se perpetue. O Seiketsu, a gente pode incluir aqui também, por exemplo, a questão da divulgação dos conceitos, de estar sempre atualizando, reciclando os nossos funcionários nessa mentalidade do 5S. E o programa de auditoria do 5S, eu não trato disso nesse vídeo, mas o programa de auditoria de 5S, ele se enquadra muito bem dentro do Seiketsu, tá bom? Então, a ideia é essa: criar hábitos saudáveis para a gente poder entregar um bom resultado, hábitos saudáveis, né? Entregar um bom resultado na nossa atividade laboratorial, laboral, no nosso dia a dia, a fim da gente garantir, né, que o nosso trabalho seja feito com segurança, né, evitando riscos, evitando sobrecarregar o nosso organismo e assim evitando acidentes de trabalho. Então tudo isso está envolvido dentro do Seiketsu. E por fim, o quinto S é o Shitsuki, senso de autodisciplina, que o lema é assumir a responsabilidade e fazer a sua parte. O terceiro e o quarto S, eles são meio que o coração do programa, porque são eles que vão manter os outros três S, né? O que melhora rápido, também piora rápido, se a gente não tiver essa padronização e essa autodisciplina. Porque não adianta nada eu fazer uma limpeza, primeiro S, né? Separar tudo que for útil e inútil, e depois dali em diante começar a acumular tudo de novo. Ou então, eu defino locais para as coisas e depois não coloco tudo no lugar, né? Ou então, eu não me preocupo direito com a limpeza do meu local de trabalho. Então, essa autodisciplina, essa consciência que a gente deve ter de que ninguém vai fazer pela gente. Isso, cada uma dessas ações relacionadas ao meu trabalho, eu vou ter que fazer, sem ter que ficar esperando uma pessoa fazer para mim. Às vezes, nós brasileiros temos essa mentalidade de que vai ter sempre uma pessoa fazer pela gente. Então a gente tem que acabar com isso daí. Um exemplo que todo mundo ficou impressionado foi na Copa do Brasil, né, 2014, isso, em que a torcida do Japão e depois a torcida de Camarões ou de Senegal, eles limpavam o estádio, né, eles limpavam a arquibancada no final do jogo. Por quê? Porque é uma questão de cidadania. O 5S é uma questão de cidadania, de bem viver em sociedade, né? E é um programa que vai ajudar em muito o nosso trabalho, nossa empresa, a nossa casa, a nossa vida. E por isso estou propondo essa ideia aqui para vocês, para ajudar a implantar as boas práticas de fabricação. E por fim eu coloco uma correlação entre o programa 5S e as boas práticas de fabricação. Olha só, o CID, ele pode ser relacionado, assim, é uma opinião minha, viu? Mas ele pode, acho que é discutível, certo? Mas de certa forma, a gente nota que o senso de utilização, ele vai ajudar a gente, por exemplo, na implantação dos POPs 1, né, que é a higienização das instalações, equipamentos móveis e utensílios, e o POP 6, controle integrado de vetores e pragas urbanas. Olha só, se eu tirei tudo que é inútil da minha área de serviço, fiquei só com o necessário, fica muito mais fácil eu fazer essa limpeza, do local. Por isso o POP 1. Da mesma forma, o POP 6, o controle integrado de pragas e vetores. Olha só, se eu não acumulo nada desnecessário, por consequência, eu evito locais que possam ser refúgio de pragas, né? Então, o CID está diretamente relacionado aos POPs 1 e 6. O CEITOM, mesma coisa. Como tudo está organizado, fica muito mais fácil de eu fazer a limpeza do local. E, além disso, ele colabora, né, na seleção de matérias-primas
ingredientes e embalagens. Por quê? Porque eu vou saber tudo que eu tenho. Vai estar tudo lá catalogado. Vou ter um sistema que eu vou saber o tanto de malte, o tanto de levedura, o tanto de lúpulo que eu tenho armazenado, né? Então ele evita compra desnecessária, né? Então ele colabora na implantação desses POPs 1 e 7. Senso de limpeza, ele envolve desde a higienização, o manejo de resíduos, né? A gente dá um destino adequado aos resíduos que são gerados. Falei inclusive sobre isso no segundo vídeo, né? no Manual de Boas Práticas de Fabricação. Está relacionado à manutenção preventiva, como eu falei, limpeza é inspeção, e inspeção é prevenção. E controle integrado de vetores e pragas, né? Porque se a gente mantém um ambiente limpo, a gente evita que pragas, né, sejam atraídas, né, por restos de alimentos que ficam ao longo da fábrica. O senso de saúde, o seiketsu, né, senso de saúde e padronização, como é senso de saúde, essa preocupação com a saúde, né? Então está diretamente relacionado à potabilidade da água, a higiene e saúde dos manipuladores, toda a questão dos exames médicos admissionais, periódicos, né, e demissionais, está tudo de certa forma relacionado. E também ao programa de recolhimento de alimentos, que é o POP 8. A gente tem que ter tudo padronizado da nossa produção, do nosso produto final e para onde que ele vai. Então, essa ideia de padronização, tanto a segurança, procedimento de segurança, ordem e limpeza, ele também está relacionado a essa padronização do programa de recolhimento de alimentos. E por fim, o Shitsuki, né, que é o senso de autodisciplina. Os POPs, eles são procedimentos operacionais padronizados, que tem que seguir passo a passo, né? Então, como eu falei no vídeo sobre o Manual de Boas Práticas, a gente tem que ver se aquele POP está sendo efetivo. E essa questão de autodisciplina, ela é fundamental para que esses POPs, todos eles, né, eles sejam implementados. Então, como eu falei, é uma sugestão, uma correlação, pode ter mais coisa, pode ter menos coisa, e fica apenas como uma forma da gente pensar sobre dessa base, dessa possibilidade de aplicação, de utilização do 5S para a implantação das boas práticas de fabricação. E eu deixo aqui, pessoal, algumas sugestões de leitura e consulta, né? Tem umas editoras que fazem quadrinhos corporativos, como eu mostrei agora há pouco. Eu tenho esses daqui, da Qualidade em Quadrinhos, que são umas revistinhas bem interessantes para divulgação, para conhecimento do programa 5S, que eu sugiro que vocês adquiram, porque são materiais bem interessantes, bem fiéis aos princípios e de um preço muito acessível, né? Além da Qualidade em Quadrinhos, nós temos outras editoras que fazem esse mesmo trabalho. Essa Gibiosfera também faz, bem interessante, mas a que eu conheço de ter comprado material foi desse primeiro que eu indico aqui. Mas esse Gibiosfera também tem muito material interessante. Então, fica essa sugestão de consulta. Eu tenho aqui essa outra referência, que é uma monografia sobre os conceitos do 5S. E lá ela tem todo um passo a passo de implantação do programa 5S. Então fica um documento disponível também da Universidade Federal do Paraná, que vale muito a pena a leitura. Tem muita teoria, inclusive, e lá dentro, na parte de referências, ela cita vários livros, né, que também podem ser úteis, né, para nosso embasamento teórico para a implantação do programa 5S. E claro, por fim, vídeos no YouTube. Como eu falei, tem vários cursos de 5S disponível para serem adquiridos, e tem muita coisa livre também. Então, eu coloco para vocês essa sugestão. Se colocar programa 5S, né, lá no buscador do YouTube, vai ter vários vídeos sobre o assunto, que eu sugiro que vocês assistam também, tá bom? Então,
esse vídeo, agradeço a atenção de vocês. Se vocês tiverem interesse em implantar o 5S, seria muito bom para a empresa de vocês. Seria bom para mim também, se puder, se quiser minha ajuda para implantar o 5S, eu gostaria muito de ajudar. Por isso eu coloco aí o meu contato, né, tanto o meu e-mail quanto o meu telefone. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Insisto no pedido para inscreverem-se no nosso canal no YouTube. Deixe seu like ou seu dislike, não tem problema. E deixe também um comentário para a gente saber o que vocês estão pensando. Pessoal, muito obrigado. Feliz Natal para todo mundo e até o próximo vídeo. Valeu!